Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Correção das 4 questões de matemática, nível superior, concurso Tribunal de Justiça de São Paulo, cargo oficial de justiça. Provas foram aplicadas no dia 15 de dezembro de 2024. Banca Fundação VUNESP. Excelente revisão para aqueles que irão prestar concurso da Banca Fundação VUNESP, principalmente para a Prefeitura Municipal de Campinas. Então, vejam, cliquem na descrição desta videoaula, links de editais de concursos da Banca Fundação VUNESP, provas aplicadas pela banca e também a playlist com videoaula de matemática e de raciocínio lógico da Banca Fundação VUNESP. Então, vamos para os comentários das 4 questões de matemática nível superior. Questão número 83. Um capital de R$35 mil foi dividido em 2 partes, sendo a maior parte investida na aplicação A, com taxa de juros de 7% ao ano, e a menor parte na aplicação B, com taxa de juros de 8% ao ano. Após um ano, o rendimento total dessas 2 aplicações foi de R$2.580. E se, ao invés de ter sido aplicado a menor parte na aplicação B, tivesse optado pela aplicação C, cuja taxa de juros não era prefixada, o rendimento total das aplicações teria sido de R$2.801. Nesse período de um ano, a taxa de juros efetivamente paga pelos investidores que escolheram a aplicação C foi igual a. Então, questão bem interessante da Banca Fundação VUNESP. Questão recorrente, semelhante a uma das questões já que foram resolvidas no meu canal. Então, vejam. Total aplicado, R$35 mil. X, aplicação maior parte. Portanto, a menor parte vai ser R$35 mil menos X. A primeira aplicação foi de 7% ao ano. Então, vejam, após um ano, a aplicação maior teve 7% de X, mais a segunda aplicação menor foi de 8% de 35 mil menos X. Isso aqui dá um rendimento de R$2.580. Vamos então achar o valor do X nessa equaçãozinha aqui. 7% de X eu vou representar em forma decimal, é 0,07x. Mais 8% da mesma forma é 0,08 vezes o investimento, que é de 35 mil menos X. Isso aqui dá o rendimento de 2.580. Distribuindo esse fator aqui dentro do parênteses, eu tenho 0,07x mais 0,08 multiplicado por 35 mil dá R$2.800 menos 0,08x menos x dá menos 0,08x, que é igual a R$2.580. Então, eu tenho 2 termos com a variável x, posso efetuar 0,07x menos 0,08x dá menos 0,01x, que vai ser igual a 2.580 menos 2.800. Efetuando isso aqui, dá negativo. Então, vai ficar menos 0,01x igual a menos 220. Multiplicando os 2 termos por menos 1, eu tenho que x, que é a maior parte da aplicação, será exatamente
220 dividido por 0,01. Efetuando essa divisão aqui, dá exatamente R$22.000, que é a maior parte da aplicação. Portanto, voltando aqui em cima, eu tenho... Deixa eu apagar aqui para não atrapalhar. Então, vejam, eu tenho aqui então o seguinte: a maior parte da aplicação será de R$22.000 e a menor 35.000 menos 22.000, que vai dar 13.000. Portanto, eu já tenho as duas aplicações aqui, a parte maior e a parte menor. O exercício está dizendo que se o investidor optasse por uma outra aplicação ao invés de B, cuja taxa era 0,08, ou melhor, 8%, ele teria um rendimento de R$2.801. A pergunta é, qual esta taxa? Ou seja, vamos chamar de I a taxa da aplicação C. Então, nós temos uma equação aqui equivalente à primeira, da seguinte forma: 7% de R$22.000 mais I% da segunda aplicação menor, 13.000, dá um rendimento de 2.801. Eu vou escrever isso aqui em forma de fração. 7% eu vou escrever como sendo 7 centésimos. 7%, então vai ficar assim: 7%, 7 centésimos, vezes 22.000, mais, da mesma forma, I%, I dividido por 100, vezes 13.000, igual a 2.801. Como o denominador aqui é 100, eu vou passar multiplicando para cá, ó, como se nós estivéssemos tirando o mínimo, mas fazendo o cálculo direto. 7 vezes 22.000 dá 154.000, mais 13.000 e igual 2.801 com 2 zeros, que vai dar 280.100. Portanto, temos 13.000 e igual 280.100 menos 154.000. Isso aqui vai dar exatamente 126.100. Portanto, a taxa, como nós colocamos aqui em forma de fração, não precisa multiplicar por 100. Então, a taxa nova vai ser, cortando 2 zeros, eu tenho então exatamente 1.261 dividido por 130. Efetuando essa divisãozinha aqui com muito cuidado, dá exatamente a taxa nova da aplicação C, 9,7%, letra B. Interessante. Questão 84. Sob o gráfico de setores representado a seguir, sabe-se que o setor A, que é este em preto, tem a medida do ângulo central correspondente à quarta parte da medida do ângulo central B, que é esse aqui que está em branco. E que o setor C, que está aqui em cinza, tem a medida do ângulo central 180 graus maior que a medida do ângulo central de A. Com estas informações, é correto afirmar que se a soma dos elementos que pertencem aos setores B e C for 220, ou seja, somando os elementos de A e B, nós temos 220 elementos. Então, é certo que o número de elementos que pertence a C, que é o setor maior, vai ser igual a quanto? Então, vejam. Questão de análise de gráfico. Muito embora o enunciado já está bem claro. Lembrando, a soma dos setores A, B e C é o setor de uma volta, 360 graus.
Agora vamos colocar os dados. Aqui está dizendo que a medida do setor A é a quarta parte correspondente ao setor B. Então, A é 1/4 de B. E que o setor C também depende de A. Ele tem a medida do central 180 maior que a medida do ângulo A. Então, C vai ser o setor de A, que é o menor, mais 180. Então, nós temos aqui um sisteminha para achar os valores do setor A, B e C em graus. Posso substituir o A dessa equação, eu tenho então que setor C é 1/4 de B mais 180. Agora vamos pegar essas duas aqui, o A e C, substituir aqui em cima. Daí fica somente em função de B. A, 1/4 B. Então, vou ter assim, já simplificando. 1/4 de B mais B mais 1/4 de B mais 180 igual a 360. Vamos passar esse 180 para o segundo membro? Fica mais simples. Então, vai ficar 1/4 de B mais B mais 1/4 de B é igual a 360 menos 180. Isto aqui dá para efetuar, dá 180. Então, tenho 1/4 de B mais B mais 1/4 de B igual a 180. Como nós temos aqui parcelas com denominador 4, eu vou tirar o mínimo. O mínimo múltiplo comum é 4. Então, vai ficar assim. B, aqui vai ficar 4B mais B, e aqui vai dar 720. Denominador comum, corta, corta. Soma isso aqui, dá 6B, 720. Portanto, o setor B tem 720 graus dividido por 6. Novamente, fiz um errinho para variar. Muita pressa para colocar a videoaula. 720 dividido por 6 dá 120. Então, já tenho o setor B, 120. Como A e C dependem de B, voltando aqui no início, A, 1/4 de 120. 120 dividido por 4 dá 30 graus. Então, já tenho o setor B, setor A. O setor C é 1/4 de B, que vale 30. Então, C vai ser 30 graus mais 180 graus, 210 graus. Somando esses três setores, dá 360. A pergunta é, somando o setor B com C, eu tenho em número de quantidade de elementos 220. Então, somando esse setor aqui, esse setor com esse setor, eu tenho exatamente 220 elementos. 220 objetos. Ele quer saber quanto tem C. Essa parte aqui sozinho, que vai ser menor que 220. Vejam. Soma dos elementos de B e C, 220 objetos. A soma dos ângulos correspondente a esses dois setores vai ser 120 graus mais 210, 320. Portanto, esses dois setores que têm 330 graus correspondem a 220 objetos. Regra de 3 simples. Ângulo e quantidade de objetos. 330 graus tem 220. Portanto, eu quero saber C. C, no caso aqui, este ângulo aqui é um ângulo de 210 graus. Portanto, 210 graus, X. Grandezas diretamente proporcionais. Se 330 graus
tem 220 elementos, 210 vai ter menos, portanto, direto. 330 graus dividido por 210 está para 220 dividido por x. Posso cortar 0 com 0. Propriedade fundamental das proporções. 33x igual 4.620. Portanto, x vai ser 4.620 dividido por 33, que dá exatamente 140 elementos, 140 objetos. Letra D. Questão bem interessante da Banca Fundação VUNESP. Questão 85. Em um concurso público com duas fases, o peso da nota correspondente à avaliação da segunda fase é o dobro do peso da nota correspondente à avaliação da primeira fase. Ou seja, primeira fase tem o peso 1, por exemplo, segunda fase tem peso 2, dobro. Em uma dessas fases, a nota da avaliação pode variar de 0 a 100 pontos. A pontuação final é a média ponderada dessas fases, ou seja, é a média da primeira fase mais a média da segunda fase dividido por 3, uma vez que o peso da primeira é 1 e o peso da segunda é 2. Não precisa nem colocar uma variável. Funciona legalzinho. Um candidato tirou 45 pontos na avaliação da primeira fase. E se a pontuação final fosse calculada pela média aritmética simples, a média aritmética simples teria sido 3 pontos menor do que a que foi calculada efetivamente pela média ponderada, ou seja, a média aritmética simples é a média ponderada menos 3. A nota que o candidato tirou na avaliação na segunda fase está entre. Então, vejam. Peso 1, primeira fase, peso 2, segunda fase. O candidato tirou 45 pontos na primeira e não tem na segunda, que eu vou chamar de x. Então, vejam. Vamos fazer separado. Média aritmética simples é a soma das duas pontuações dividido por 2. 45 mais x dividido por 2. A média ponderada vai ser a média da primeira fase mais 2x dividido por 3. Uma vez que aqui tem peso 1, aqui tem peso 2. Então, 45 vezes 1 dá 45. Não importa se colocar uma variável. Estou colocando já definida. Peso 1, peso 2. Dividido por 3. O exercício está dizendo que a média aritmética simples é igual à média ponderada menos 3. Ou seja, média aritmética simples é a média ponderada menos 3. Mínimo múltiplo comum de 2 e 3 é 6, uma vez que 2 e 3 são primos entre si. Portanto, 6 dividido por 2 dá 3, então fica 135 mais 3x igual. 6 dividido por 3 dá 2, 90 mais 4x. 6 dividido por 1 dá 6 vezes 3, 18. Corta, corta. 3x menos 4x igual menos 18 menos 135 mais 90. Isso aqui vai dar negativo, menos x, e aqui também dá menos 63. Efetuando isso aqui com muito cuidado. Multiplica por menos 1, portanto, na segunda avaliação, a nota do candidato foi 63 pontos. Letra está entre.
60,9 e 64,8, letra C. Questão bem interessante, mesclando média aritmética e média aritmética ponderada. Questão característica recorrente da Banca Fundação VUNESP. Questão seguinte, 86. Lembrando que esta prova de oficial de justiça, o nível era superior. Portanto, vocês que estão estudando para concursos públicos da Banca Fundação VUNESP, muita atenção. Prova recente. Uma folha retangular será dividida em duas regiões por um segmento que tem uma extremidade coincidindo com um vértice da folha e outra extremidade no ponto E, que está sobre a lateral da folha, conforme figura. Então, eu tenho aqui a folha aqui retangular, aqui eu tenho o vértice e aqui tenho o ponto E. Sabendo que o ponto E divide a lateral da folha em duas partes, de maneira que a razão dessa parte aqui é de 4 para 5. Quer saber a razão entre a região 2 e a região 1. A região 2 é menor do que a região 1, portanto, a razão vai ser menor do que 1. Todas as opções estão coerentes. Então, vejam. Vamos chamar esse lado aqui, a razão é de y para x. Então, eu posso chamar x é o maior, y é o menor. Então, a razão de y, ou seja, y para x, é 4/5. Correto? Uma vez que y é menor do que x. Tirando aqui o y em função de x, ou seja, x, y vai ser igual a quem? Passando a multiplicar para cá, fica 4/5 de x. Vou trabalhar com decimais, poderia trabalhar com fração. Dividindo 4 por 5 dá 0,8. Então, o y corresponde a 0,8x. Esse aqui é o valor do y. Portanto, esse pedaço inteirinho, que é exatamente o tamanho desse retângulo aqui, vai ser x mais 0,8x, que é 1,8x. Logicamente, esse pedaço de cá também vai ser 1,8x, uma vez que a folha é retangular. Ó, vamos lá. Agora vamos calcular as duas áreas. Como nós não temos aqui a medida do retângulo menor, eu vou colocar K e K. K e K. Região 1, que é esta região aqui, é um trapézio. A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Aqui, logicamente, está... Então, a base maior é esse 1,8x. Então, vai ficar assim. 1,8x, a base menor vai ser esse aqui, x, isso aqui vai ser a altura, porque aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, portanto, vezes k. Somando isso aqui, 2,8x vezes k, dividido por 2. Simplificando aqui, eu tenho 1,4xk. Região 2, que é esta outra região aqui de baixo, aqui, se vocês observarem, essa região aqui é um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, cateto vezes cateto dividido por 2. Então, vai ficar exatamente 0,8x, que é o cateto, dividido vezes k, dividido por 2. Já fiz aqui teclando rápido. 0,8 vezes x vezes k, dividido por 2. Simplificando aqui, eu tenho 0,4xk. Pronto.
Já tenho as duas áreas em função de xk. A razão entre a região 2 dividido pela razão 1 é 0,4x, 0,4xk, dividido por 1,4xk. Corta esses dois fatores idênticos, vai ficar então 0,4 sobre 1,4. Multiplicando isso aqui por 10 e aqui por 10, eu tenho 4/14. Agora eu vou dividir por 2. Se eu simplificar por 2, dá 2, 17 por 2 dá 7. Portanto, a razão entre a área 2 e a área 1 é 2/7, letra E. Esqueci de colocar aqui. Então, letra E. Gostaram? Inscreva-se no meu canal, ative o sininho, dá um like e continue no canal. Vocês que irão prestar concurso para os concursos de Campinas, principalmente, que já saiu um edital para a área de saúde geral, continuem no canal e cliquem na playlist Concursos Públicos, Banca Fundação VUNESP. Compartilhe com seus amigos as nossas videoaulas. É uma ótima divulgação do trabalho que nós fazemos gratuitamente. E se você tem condições, utilize a chave Pix para colaborar espontaneamente com qualquer quantia. Agradecemos àqueles que já fizeram a contribuição. Um grande abraço, bons estudos e até as próximas videoaulas.